Os assuntos que serão abordados nas questões serão: primeiro, disjunção e sua tabela verdade, conjunção e sua tabela verdade, condicional e sua tabela verdade, bicondicional e sua tabela verdade, negação de preposições. Exercício 1. Considere a preposição composta P, disjunção R. É correto afirmar que a. A preposição composta é falsa se apenas P for falsa. Questão B. Preposição composta é falsa se apenas R for falsa. C. Para que a preposição composta seja verdadeira, é necessário que ambas P e R sejam verdadeiras. D. Para que a preposição composta seja verdadeira, é necessário que ambas P e R sejam falsas. E E. Para que a preposição composta seja falsa, é necessário que ambas P e R sejam falsas. Resolução. Para resolver essa questão, só era saber a tabela verdade da disjunção. Logo, só basta uma ser verdadeira para que a disjunção ser verdadeira. Ou, para a disjunção ser falsa, ambas as preposições devem ser falsas. Vamos voltar às alternativas. Questão A. A preposição composta é falsa se apenas P for falsa. Ela está incorreta, por quê? Só basta uma verdadeira para a conjunção ser verdadeira. A questão B. A preposição composta é falsa se apenas R for falsa. Ela está incorreta por quê? Só basta uma verdadeira para a preposição ser verdadeira. A questão C. Para que a preposição composta seja verdadeira, é necessário que ambas, P e R, sejam verdadeiras. Essa questão é incorreta porque só basta uma das preposições serem verdadeiras para a conjunção ser verdadeira. Alternativa D. Para que a preposição composta seja verdadeira, é necessário que ambas, P e R, sejam falsas. Exatamente errado. Por quê? As duas proporções, se elas forem falsas, elas resultam num valor lógico falso. Alternativa é: para que a proporção composta seja falsa, é necessário que ambas, P e R, sejam falsas. Exato. Se a disjunção tiver duas preposições com valores falsos, resulta em um valor lógico falso, que é a questão correta desse exercício. Exercício 2. Sabendo que a implicação se a canoa não virar, eu chego lá é falsa. Então, A. A canoa vira. B. Eu chego independente da canoa. C. A canoa virar e eu chego. D. A canoa não virou e eu não cheguei. E. Se não virar a canoa, eu não chego. Para a resolução desse exercício, precisamos saber da tabela verdade da condicional. Logo, pela tabela verdade, podemos constatar que eu chego lá é falso. Então, logo, ela não chegará de modo algum, pois chego lá é falso. Então, a única questão que se encaixa é a questão D. A questão A. A canoa virá. Ela está incorreta porque não se pode dizer isso. A questão B. Eu chego independente da canoa. Pelo contrário, não se chega de modo algum, virando ou não virando a canoa. Questão C. Canoa vira e eu chego. Não se chega de modo algum, virando ou não virando.
Questão D. A canoa não virou e eu não cheguei. Certa, pois se a canoa virar ou não virar, ele não vai chegar. Se não virar a canoa, eu não chego. Errada, pois se ela virar, também não chegará. Exercício 3. Dentre as alternativas, a única correta em relação aos conectivos lógicos é: questão A. O valor lógico da disjunção entre duas preposições é falsa se o valor lógico de somente uma das preposições for falsa. B. O valor lógico da conjunção entre duas preposições é verdade se o valor lógico de somente uma das preposições for verdade. Questão C. O valor lógico da condicional entre duas preposições é falsa se o valor lógico das duas preposições for falso. Questão D. O valor lógico do bicondicional entre duas preposições é falsa se o valor lógico de somente uma das preposições for falso. O valor lógico da conjunção entre duas preposições é falsa se o valor lógico de somente uma das preposições for falso. Alternativa A. O valor lógico da disjunção entre duas preposições é falso se o valor lógico de somente uma das preposições for falso. Como podemos ver na tabela verdade, se pelo menos uma for verdadeira, o valor lógico da preposição será verdadeiro. Logo, a questão é falsa, pois se o valor lógico de somente uma das preposições for falsa, a disjunção será verdadeira. Alternativa B. O valor lógico da conjunção entre duas proposições é verdade se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade. Como podemos ver na tabela verdade, se tiver uma das alternativas for falsa, a preposição terá valor lógico falso. Logo, a questão está falsa, pois se o valor lógico de somente uma das preposições for verdadeira, a conjunção será falsa. Alternativa C. O valor lógico da condicional entre duas proposições é falsa se o valor lógico das duas proposições for falso. Como podemos ver na tabela verdade, se as duas proposições forem falsas, a condicional terá valor verdadeiro. Logo, a questão falsa, pois se o valor lógico das duas proposições forem falsas, a conjunção será verdadeira. Alternativa D. O valor lógico da bicondicional entre duas proposições é falsa se o valor lógico de somente uma das proposições for falsa. Como podemos ver pela tabela verdade, se uma das preposições forem falsas, terá valor lógico falso. Questão verdadeira, pois se o valor lógico de somente uma das preposições forem falsas, a bicondicional será falsa. A alternativa é: o valor lógico da conjunção entre duas proposições é falsa se o valor lógico de somente uma das proposições for falsa. A questão está falsa, pois, se o valor lógico das duas proposições forem falsas, também a conjunção será falsa. Exercício 4. P e Q são preposições simples, e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessa condição, é correto afirmar que A. O valor lógico de P é falso, e o valor lógico de Q é verdade. Opção B. O valor lógico de P é falso, e o valor lógico de Q é falso. Opção C. O valor lógico de P é verdade
e o valor lógico de Q é verdade. Opção D. O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade. Opção E. O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso. Para resolver essa questão, devemos saber a tabela verdade da condicional P condicional Q. A única opção é P igual a V e Q igual a F. Logo, a questão A está errada, pois P é verdadeiro e Q é falso. A questão B é errada também, pois P é verdadeiro. A opção C é errada, pois Q é falso. A opção D é errada, pois P é verdadeiro e Q é falso. E por último, a opção E é certa, pois P é verdadeiro e Q é falso. Exercício 5. Sabendo que as proposições P, Q e R têm valores lógicos, respectivamente, verdadeiro, verdadeiro e falso. Assinale a proposição composta a seguir que tenha F como valor lógico. O exercício ele quer um resultado falso. A opção A, trocando as letras das proposições pelos seus valores lógicos individuais e fazendo as devidas operações, pode-se ver que a questão A resulta em um valor verdadeiro, que no caso será falso nessa questão. A alternativa B, trocando também as letras pelos seus valores lógicos individuais e fazendo as devidas operações, também resulta em um valor verdadeiro, que não é o nosso resultado. A alternativa C, efetuamos a mesma sequência, trocamos as letras das preposições por seus valores lógicos individuais e executamos as operações. E obtemos outro valor verdadeiro, que não é nosso objetivo nessa questão. Na opção D também, fazemos a mesma operação das anteriores, e resulta também em um resultado verdadeiro, que não é nosso objetivo. A alternativa é: após trocarmos as letras das preposições pelos seus valores lógicos individuais e após efetuarmos as operações que resultam em um valor falso, que é o gabarito dessa questão. Espero que tenha sido útil para você. Obrigado por ter assistido e caso tenha gostado, deixe seu like.